O meu nome é Gil Becker, eu sou advogada e hoje nós falaremos sobre o valor da aposentadoria que parece diminuir com o tempo e a possibilidade de revisar neste caso. Nós recebemos um e-mail do Sr. Joaquim contando que ele recebia 2 salários mínimos e meio quando se aposentou no ano de 2001 e hoje parece que recebe bem menos, quase um salário mínimo. E ao final ele pergunta se pode pedir uma revisão. Este é o seu caso ou o de alguém que você conhece? Essa reclamação é bem comum para aqueles segurados que recebem mais do que um salário mínimo do seu benefício do INSS, de que parece que o benefício diminui com o tempo. Mas isso não é bem verdade, porque o segurado que pergunta, o Sr. Joaquim, tem direito ao mesmo aumento que os outros segurados do INSS, que é o do reajuste anual pela inflação. Isso quer dizer que o segurado que recebe mais que um salário mínimo tem direito à regra para a correção, ou seja, o reajuste da aposentadoria, que considera apenas a reposição da inflação medida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, a diferença que o segurado Sr. Joaquim aponta no número de salários mínimos acontece por 2 motivos. O primeiro, porque não existe uma relação fixa, que não muda em nenhuma relação obrigatória entre o valor do salário mínimo e o valor da aposentadoria. O outro motivo para responder à diferença que o segurado Sr. Joaquim aponta é porque o reajuste das aposentadorias acontece de 2 formas diferentes. Para quem recebe apenas o salário mínimo, a regra de correção do valor do benefício considera a inflação do ano anterior mais o PIB de 2 anos antes. E de forma diferente dessa que acabamos de falar, é o reajuste da aposentadoria para quem recebe mais que um salário mínimo, como é o caso do segurado que pergunta ao Sr. Joaquim. Isso porque a regra de correção para quem recebe mais que um salário mínimo leva em conta somente a reposição da inflação medida pelo INPC e não recebe o PIB de 2 anos antes. Assim, existem sim casos que podem dar força, podem apoiar um pedido de revisão no valor do benefício do INSS, mas comparar e dizer que o valor da aposentadoria não equivale mais ao valor do dia tantos salários mínimos, como fez o Sr. Joaquim, por entender que o valor da aposentadoria e do salário mínimo deveriam crescer de forma igual e continuar recebendo sempre um valor equivalente a 2 salários mínimos e meio, como ele ganhava no começo, que quando ele se aposentou, não é uma dessas situações. Comparar a aposentadoria com o salário mínimo não é a forma mais correta, porque os 2 lados são corrigidos de forma diferente e aumentam de forma diferente quando o tempo passa. Procure um profissional da sua confiança e saiba mais. Ficou alguma dúvida? Envie a sua pergunta para o e-mail que aparece no final.